Olá pessoal, dando seguimento aí à nossa série de vídeos sobre o imposto de renda, né? Essa maratona aí do imposto de renda. Hoje nós vamos falar sobre pagamentos efetuados e deduções legais. Quais as situações, quais pagamentos você pode utilizar aí para deduzir no seu imposto de renda e ter algum benefício fiscal. Então a gente vai falar aí da despesa médica, despesa de plano de saúde, aquele PGBL que você fez para reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda, né? Então todas as deduções legais permitidas. Então acompanhe, eu vou mostrar aqui na prática agora como que faz isso na declaração do imposto de renda. E qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí no vídeo. E não se esquece, segue o nosso canal aí para acompanhar nossos demais vídeos. Então, dando prosseguimento, agora eu vou demonstrar aqui na prática a questão de pagamentos, né? Então, são os pagamentos efetuados. Então, efetivamente, o que vocês têm que entender quando a gente fala de pagamentos efetuados, tá? Então, o sistema ele traz uma informação aqui que é importante, tá? Ao preencher essa ficha, relacione os pagamentos efetuados pelo titular, pelos seus dependentes relacionados na ficha dependentes, sem prejuízo da opção pela forma de tributação utilizada, por deduções legais ou desconto simplificado. Qual que é a diferença? Se você observar aqui no canto superior esquerdo, canto inferior esquerdo, você tem aqui a opção pela tributação, por deduções legais ou por desconto simplificado. Então o sistema ele vai fazendo um comparativo para você de qual a melhor opção a ser declarado. Então, qual que é a recomendação? Lance todos os pagamentos para verificar se é melhor eu utilizar o desconto simplificado ou efetivamente usar o desconto, deduções legais. Por que deduções legais? Deduções legais nada mais são as despesas. Então eu vou mostrar aqui para você os tipos de despesas que a gente tem que efetivamente ela impacta aí no seu imposto de renda. Então, eu tenho a primeira despesa que eu tenho aqui é despesas com instrução no Brasil. Então imagina que tem lá o comum aí, a escola dos filhos, né? Então eu vou lançar despesas com instrução no Brasil. Ó, dependente. Seleciono o dependente que eu tenho aqui. CNPJ da escola, né? O nome da escola. E o valor pago. O que é o ponto importante aqui quando a gente fala de educação, tá? Então imagina que eu paguei aqui 10 mil reais no ano, tá? E você observe que tudo que a gente for lançando aqui, ele automaticamente vai alterando aqui a opção pela tributação do seu lado esquerdo. Então, eu lancei aqui 10 mil reais. Pô, legal, vai deduzir 10 mil reais de despesas com instrução? Não. Despesas com instrução existe um limite, tá? Então hoje o limite com despesas de instrução, apesar de você ter pago 10 mil reais, ele vai permitir deduzir aqui da sua base de cálculo, né, do imposto, somente 3.561,50. Ele não deduz do imposto, deduz da base de cálculo que vai calcular o imposto. Então lancei aqui 10 mil reais, depois vou mostrar para vocês um resumo. Vou dar um ok, então lancei a despesa com instrução. Qualquer uma despesa aqui bem comum, né? Então você começa a ter as outras despesas, tá? Eu tenho despesas fonoaudiólogos, médicos, dentistas. Então todas as despesas da área da saúde, ele tem uma dedução de 100% da base de cálculo. Então quando eu falo de despesas com médicos, titular, eu vou declarar o CPF do médico, é aquele caso que ele emite para você geralmente um recibinho lá dizendo o valor de serviço prestado e tudo mais. Então eu vou declarar o CPF desse médico, o nome desse profissional e o valor pago. O que a gente tem que sempre se atentar? Olha, paguei 300 reais numa consulta. E muitas vezes você tem um convênio médico, né? Um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde. Esse meu plano de saúde, às vezes, ele tem uma política de reembolso. Então eu paguei 300 reais, fiz uma consulta particular, mas esse convênio me reembolsou uma parte. Se ele te reembolsou uma parte, você tem que lançar esse valor do reembolso aqui. Olha, ele me reembolsou 150 reais. Então eu vou lançar aqui com parcela não dedutível, o valor do reembolso. Então efetivamente eu vou estar deduzindo aqui 150 reais. Então outra despesa bem comum é quando você vai no médico e esse médico tem um CNPJ, ele tem uma clínica, né? Então eu tenho efetivamente aqui o que é uma dedução que chama hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil. Então todas as despesas que eu tiver em hospitais, clínicas e laboratórios, eu vou lançar nesse item 21. Então eu vou lançar o CNPJ aí do prestador de serviço, que é a clínica ou hospital que seja, o nome e o valor pago. Mesma situação. Fui numa clínica, paguei 300 reais uma consulta particular. Tem o reembolso? Lanço o valor de reembolso.
e assim por diante, e vou lançando, tá? Então, eu tenho aqui as mais diversas situações. Olha, a mesma situação aqui, vamos pensar no dentista. Eu tenho aqui médicos, dentistas, né? Então, quem aqui é o dentistas no Brasil? Se for um profissional, pessoa física, que ele emite recibo, é o CPF, você vai efetivamente fazer o lançamento aqui. Não, esse dentista ele tem uma clínica, então eu vou lá para aquele mesmo 21 lá, hospitais, clínicas e laboratórios. Outro bem comum aqui são quando eu tenho a contratação efetivamente de planos de saúde no Brasil. Então eu tenho um plano de saúde, é uma despesa que também que eu deduzo, então eu vou informar, olha, eu paguei lá no ano R$10.000 de plano de saúde. O que eu tenho que ficar bem atento, tá? Quando eu pago plano de saúde, ainda mais se eu tiver um plano de saúde familiar, eu pago um valor individual para cada usuário ali desse plano de saúde. Então eu tenho que lançar efetivamente a despesa de cada um. Então eu vou lançar do titular, o CNPJ operador do plano de saúde, o nome, o valor pago. Eu vou lançar efetivamente para cada dependente, tá? Então vou lançar aqui, eu tenho um titular, lancei, vamos dizer que no ano somente para o titular eu paguei R$10.000, então eu lanço aqui R$10.000. E observe, ele vai deduzindo o imposto, tá vendo que o imposto nosso a pagar está diminuindo? Porque ele é uma dedução que entra direto. Se eu apagar aqui, ó, observe que ele volta a deduzir. Então R$10.000, ok. Então ele veio deduzindo. Outro que eu tenho aqui também, que é bem comum aí, é o que a gente tem aqui, as previdências complementares, que é a famosa previdência privada, tá? Então, o que eu tenho quando eu falo de previdência privada? A previdência privada me permite deduzir até 12% da minha base de cálculo para o imposto de renda. Qual que é a diferença? Existem duas previdências privadas que geralmente a gente faz. Existe a PGBL, de P de pato, e a VGBL, V de vida. Então, a única que é permitida a dedução é a PGBL. Então, eu posso lançar, ter um plano de previdência, eu vou vir aqui e vou lançar o que eu paguei. Olha, eu paguei R$1.000 de previdência no ano. Então, ele vai me permitir deduzir da minha base, R$1.000. R$1.000 aqui, ele vai me permitir me deduzir da base de cálculo lá também, até o limite de 12%. E o que é bem comum aqui, tá? Tem que ter bastante atenção, que a gente tem que efetivamente ter os comprovantes que a gente efetivamente fez essas despesas. Então vou dar um exemplo, fui ao médico, então tem que ter recibo, tem que ter nota fiscal. Por quê? Se a receita eu cair numa malha fina, ela me questionar, eu vou ter que apresentar efetivamente hoje a nota fiscal e o comprovante de pagamento. É bem comum hoje a receita pedir, além do recibo, né, ele pediu o comprovante que efetivamente você teve a despesa. Em alguns casos que é bem comum que tenha acontecido, por exemplo, os casos que a gente tem tratamento aí com dentistas, né, é bem comum a receita às vezes pedir, além do pagamento, algum comprovante, algum exame, alguma coisa que comprove que efetivamente você teve essa despesa, principalmente quando as despesas são muito altas, tá? Outro bem comum aqui, que eu tenho aqui, é o corretor de imóveis, tá? O que é o corretor de imóveis? Lançamento de corretor de imóveis, imagina que eu fiz alguma operação, eu fiz vamos dizer, uma venda de um imóvel e eu paguei o corretor. Eu tenho que lançar efetivamente para quem foi o pagamento desse corretor de imóveis aqui, o CPF, o CNPJ dessa corretora de imóveis. Outro lançamento, e esse é um lançamento, tá, mas não é dedutível esse tipo de lançamento. Eu tenho o lançamento também que eu tenho o administrador de imóveis, que é aquele caso que efetivamente eu tenho, imagina que eu tenho uma casa e eu faço uma locação através de uma imobiliária e ele me cobre mensalmente para administrar essa locação. Eu vou lançar o valor que eu paguei no ano, essa administradora de imóveis. E o outro que eu tenho aqui bem comum também é o aluguel, e nenhum desse, quando a gente fala de imóveis, tem a dedução, tá? Não impacta em nada. E o outro bem comum que é o aluguel de imóveis. Então eu aluguei um imóvel seja de uma pessoa, de uma empresa, eu vou informar aqui o CPF, CNPJ desse locador e o valor que eu paguei para ele no ano. Então, o que efetivamente faz? Eu fiz todos os lançamentos aqui dessas despesas, eu vou observar aqui, olha, o que é mais vantajoso, eu fazer deduções legais ou eu fazer o desconto simplificado? Então, na verdade, o mais vantajoso aqui é a deduções legais, então eu vou manter.
E o que é bem importante que a gente tem que ter atenção quando a gente fala pela tributação aqui, deduções legais ou desconto simplificado. Imagine que eu faço um lançamento aqui de uma despesa, olha, eu lancei R$10.000 de plano de saúde. E lá na frente eu não tinha essa despesa. Putz, eu inventei essa despesa.